Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai aprender a fazer o uso de duas funções dentro do Firebird. Uma é mais utilizada e a outra, cara, talvez não seja muito utilizada não. Tem outras formas de chegar no mesmo resultado, porém, com essas funções a gente vira um programador mais culto, tá? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos aprender como é que é isso. Olha só, vamos começar fazendo assim, ó, select from RDB database, tá? A gente sabe que dentro da tabela atendimentos a gente tem vários registros, então eu quero saber se dentro da tabela atendimentos existe pelo menos um registro, tá? Então existem duas formas da gente fazer isso. A forma meio esquisitona, tá? Meio grotesca, que é assim, vou colocar aqui, ó, case when e vou colocar um end aqui, tá? Vou colocar um else e aí no when eu vou colocar assim, ó, select count, vou colocar asterisco aqui mesmo, from atendimento a where a.id cliente igual a 10, por exemplo. Então eu quero saber se existe pelo menos um registro dentro da tabela atendimento com esse ID de cliente. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar o parênteses aqui, tá? Abro aqui antes, né, do select e maior que 0, tá? Então, se esse resultado aqui for maior ou igual a 0, tem retorno sim, tem pelo menos um registro. Se não retorna, não. Beleza. Então, vou dar um F9 aqui e a gente tem o caso de que sim, a gente tem sim um registro. Só que, para a gente fazer isso de uma forma um pouco mais elegante, porque olha só, elegante e performática. Aqui no Performance a gente vê que a gente teve 15 registros lidos dentro do banco. Porém, existe uma outra forma de fazer que é com a palavra exists. E exists lembra muito o Padre Quevedo, que a gente pode usar aqui, ó. Exists. Se isto exists. Aí eu vou tirar a contagem, porque eu não preciso mais da contagem. Posso colocar asterisco, posso colocar a.id, sem problema, tá? Que se existir pelo menos um registro nessa consulta aqui, ele vai me retornar sim, desse cliente aqui, número 10, tá? Então cancela a transação aqui, vou dar um F9 e ele tem o mesmo resultado, porém, aqui na performance ele fez a leitura de um registro. Então, existe um registro dentro desta tabela, tá? Pelo menos um. E eu fiz a economia de performance nesse caso aqui. A função exists é como se eu estivesse fazendo assim, select first um da tabela tal, porém, de uma forma mais elegante, tá? Então, eu não preciso usar a contagem para uma situação em que preciso saber se existe um registro, então retorna true ou false. Essa função existe, retorna true ou false, e ela pode ser usada em qualquer lugar dentro do banco. A outra forma é o seguinte, olha só, existe uma outra situação em que, agora eu vou tirar isso daqui, tá? E eu vou retornar sim se existir apenas um registro, um e apenas um registro dentro de uma consulta select. Então, se eu fizer assim, ó, select count asterisco from atendimento a where a.id igual a de cliente, né? A de cliente igual a 10, então eu precisaria comparar isso com 1, certo? Então, se ele for igual a 1, eu vou entender que sim, só tem 1. Se não, ele vai colocar que não. Porém, a gente cai na mesma situação, onde a performance vai ser elevada, tá? Então, a gente quer melhorar essa performance para fazer uma comparação de apenas um registro. Se a gente usar exists, a gente sabe que a gente vai retornar que sim. Só que eu não quero saber se existem vários, eu quero saber se existe um. Se existe um registro, ele retorna que sim. Se existe 0 ou mais de um, ele vai retornar não, tá? Então, a função é a singular. A função singular, eu não preciso usar contagem aqui agora, posso colocar só asterisco, from atendimento é a.id cliente igual a 10 e removo essa condição aqui de igualdade do 1, tá? Essa função aqui, ela vai fazer isso. No Firebird 2.1, se eu não me engano, em diante, ela já está funcionando certinha. Antes disso, na 2.0, ela tinha algum errinho lá, que se tivesse algum
retorno nulo aqui no meio, ele confundiu os resultados, tá? Então, com a função singular, a gente vai ter o resultado de que se existir um e apenas um registro nesse resultado, ele vai retornar que sim, senão vai retornar que não. Vou dar um F9. E aí a gente dá uma olhada aqui na performance e a gente já vê, ó, ele fez a leitura de dois registros. Ele leu o primeiro, viu que é um valor. Leu o segundo, viu que é outro valor. Opa, não tem só um registro, então ele tem mais de um registro. E aí, se eu pegar aqui, por exemplo, a.id cliente, ou ID, né, por exemplo, e colocar aqui o filtro como só ID, o ID número 10, vou dar um F9, ID número 10, como o ID é a APK da tabela, então vou dar um F9, ele vai retornar que sim, que só tem um registro, e aqui a gente tem o número 1, porque ele fez a leitura de um registro só, tá? E esse foi o resultado select. Agora, olha uma outra situação. Se eu pegar ID cliente, colocar aqui a.id cliente igual a 10, olha só, dentro dessa lista só vai ter o número 10, certo? Então eu vou dar um F9, e mesmo tendo só o número 10, ele retorna que não é um resultado de select só. Se eu vier aqui na performance, ele teve que ler dois registros também, então não é o conteúdo da lista, é a quantidade de registros que é exportada aqui. Portanto, usar singular e usar exists é muito mais elegante, tá? Então, vamos trabalhar aqui para deixar esses selects sempre elegantes. E se você gostou da dica, deixa um like aí para fortalecer o canal, dizer que você está gostando dos vídeos e me mantém motivado para continuar fazendo vídeos aqui para a gente toda segunda, quarta e sexta. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa like e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Se no F9 aqui, ó, ele tem o mesmo resultado, vou olhar aqui na performance, ele deu 15 também. Vou dar um F9. Ele continua lendo 15. Mas que bosta.